Olá, no ar mais um CREFcast, o podcast do profissional de Educação Física, promovido pelo CREF12PE, Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região Pernambuco. Vamos falar hoje sobre infância com movimento, a educação física como base do desenvolvimento integral. E para a gente bater esse papo super bacana, convidamos Alessandra Santana do Nascimento, Paula Roberta Pascoal Bolitrou e Catarina Costa. Catarina Costa, ao meu lado, primeira tesoureira do CREF12 Pernambuco e é também presidente da Câmara de Educação Física Escolar. Bem-vinda, Catarina. Mais uma vez ao CREFcast. Alessandra Santana do Nascimento, especialista em Educação Física Escolar, com 18 anos de experiência, também é Life Coach e orientadora parental. Alessandra, bem-vinda ao CREFcast. Muito obrigada. Roberta Pascoal Bolitrou, pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva, mestre em Educação Física pela PAPGEF UFPB, na linha de Prática Pedagógica e Formação de Professores. É doutora em Ciência da Linguagem pela Unicap, na linha de Aquisição de Linguagem. Correto? Roberta, bem-vinda. Obrigada, correto. Vamos falar sobre infância com movimento, né? E para começar esse nosso bate-papo, quais são as habilidades que as crianças desenvolvem através das aulas de educação física? Quem pode começar? Professora Roberta. Então, vamos lá. A aula de educação física é um momento muito especial na escola, né? Se a gente for parar para pensar um pouco na história da educação, a educação física ela sempre esteve presente nas escolas de primeiras letras. Mas sempre numa perspectiva muito pensada na questão da saúde. E a gente hoje percebe que a educação física, a gente pode ter um olhar muito mais ampliado e amadurecido, né, sobre essa área de atuação. Porque as habilidades que são trabalhadas nas aulas de educação física não são só do ponto de vista motor, né, da saúde, mas estão ali no campo relacional, estão com relação à socialização das crianças, a aprendizagem de limites, de valores, atitudes. Então, a gente vai ali trabalhando tanto questões conceituais, procedimentais e atitudinais, de pelo menos aí 6 grandes conhecimentos da educação física, né? A ginástica, o esporte, a luta, o jogo, a dança e também as práticas corporais de aventura. Então, tem muita coisa aí para ser trabalhada aí com essa criançada. Maravilha. Professora Alessandra. É isso. E o benefício também é porque nas questões sociais, o que acontece muito nas aulas, né? na forma prática, né? que vem na quadra, como a gente diz, né? Com as nossas crianças, o ganhar ou perder, né? O saber ganhar e o saber perder. Né? Porque não é só polêmico, dos prazeres, né? Não é dos prazeres que a gente está falando só, né? Mas o saber ganhar, ele também é muito importante. E o que eu vou fazer com a minha emoção quando eu não ganho? Perfeito. Né? Como é que eu vou reagir diante dela? E aí a gente vai modulando esse comportamento, né? Durante as práticas. Às vezes eu me sou pega, na verdade, por algumas mães, assim, mas meu filho não sabe perder porque ele acha ruim. Eu acho ótimo que ele acha ruim. Me preocupa quando meu aluno não acha ruim quando perde. Perfeito. Agora, o que é que ele vai fazer com essa emoção? Né? Qual é o comportamento dele quando ele perde? Ele desiste ou ele dá sequência? Né? Ele não vai mais fazer ou ele perde os amigos ali porque perdeu e não quer nem mais o time? Né? E isso a gente vai trabalhando com as crianças no dia a dia e trazendo essa consciência, né? Dessa importância de também não desistir e dar sequência à atividade, enfim. Maravilha. Professora Catarina. Isso, e é importante, né, essa criança, ela desde cedo, nas aulas de educação física, vivenciar essas práticas, porque ela já cresce, uma criança, depois adolescente, já muito enturmado, né, sobre essas sensações, com esses aprendizados, e aí eu acho que facilita bastante, né, na formação dele como pessoa. Existe uma idade mínima, assim, particularmente tenho 2 filhos. Eu coloquei eles na natação com 6 meses de idade. Existe uma idade mínima para entrar na atividade física, seja natação, ou futebol, enfim? Veja, se a gente for pensar de um ponto de vista estruturado, né, eu acho que acaba que esses 6 meses, eles são muito referenciais para a gente. Mas a gente tem que entender que, na verdade, é importante que o pai e a mãe eles também se apropriem de alguns elementos do próprio movimento,
que podem ser trabalhados com a criança desde o momento que ela está Os primeiros dias de vida. primeiros dias de vida. Perfeito. Né? A gente, enquanto ser humano, a gente aprende através da imitação. Perfeito. E existiam alguns estudos que diziam que o movimento ele era um antecessor, por exemplo, à fala, a linguagem da fala. Hoje a gente já tem estudiosos no campo da linguagem, né? Kendall McNeil, dentre outros, que vão dizer ali que o movimento ele é uma forma de linguagem. Então, quando a criança chora, quando ela fala, aquele movimento ali, ele também está expressando o que a criança está sentindo naquele momento. Então, se a gente trabalha o movimento com a criança desde os primeiros momentos, tudo vai ser importante para o nosso desenvolvimento, né, estrutural. O engatinhar, o sentar. Então, todos esses elementos vão ser importantes para a criança. Então, 6 meses, quando a gente pensa numa atividade assim mais regular, como a natação, por exemplo, né, já é um bom referencial para a gente, mas a gente precisa trabalhar a criança com movimento o tempo todo na nossa casa, desde a hora que ela nasce. É o ideal que a gente trabalhe. Quais são as principais habilidades motoras que as crianças desenvolvem nas aulas de educação física no ensino fundamental 1, por exemplo? Professora Alessandra, poderia responder? Sim. Vamos lá. No Fundamental 1, o que é que a gente vai trabalhar com essas habilidades que a gente vai trabalhar, né? A habilidade de agarrar, todas as habilidades elas vão ser desenvolvidas, né? Então, por exemplo, o lançar e o agarrar, o rebater, o correr, o andar, o saltar, o girar sobre o próprio eixo e manter-se equilibrado. Todas essas habilidades a gente vai trabalhando durante os processos de educação física e da forma diversa, né? Dentro de uma aula de ginástica geral, por exemplo, e a gente pode pegar um elemento desse como o equilíbrio, né? E trazer para trabalhar com a minha criança, e aí eu posso montar um circuito para ela e ela vai se equilibrando de diversas formas. Eu vejo muito com os meus alunos, às vezes acho que no começo do ensino fundamental 1, primeiro ano, segundo ano, quando a gente coloca uma corda para eles se equilibrarem e bota uma regrinha de que seu pé não pode sair de cima da corda. A corda esticada no chão mesmo, não precisa nem tá presa em lugar algum. Eles ainda fecham a mão, eles ainda envergam o bracinho, buscando o quê? Concentração para não perder essa regra, né? Para se equilibrar ali. E aí, com os maiores, obviamente, a gente vai aumentando essa dificuldade, né? A gente bota um slackline para trabalhar o equilíbrio. A gente não está trabalhando a modalidade, mas a gente está trabalhando o equilíbrio dentro com esse elemento também, né? Então, aí a gente pode trabalhar essas habilidades no campo do Fundamental 1, sim. Esse movimento que vocês duas colocaram, na verdade, como é que esse desenvolvimento motor ele influencia outras aprendizagens, né? Sim. Como dentro da escola, como a leitura, a escrita, a concentração, por exemplo. Como é que isso influencia? A professora Catarina pode responder ou deixar para as professoras? Vou deixar para elas, que elas têm bastante experiência. Professor Roberto. Então, vamos lá. As práticas corporais, elas têm vários benefícios, né, que vão ajudar a criança nesse processo. Então, por exemplo, quando a professora Alessandra traz o exemplo do equilíbrio, né? Não só o equilíbrio, mas a gente vai desenvolver a noção de espaço, coordenação, lateralidade. Por exemplo, esses são elementos fundamentais, essenciais para a criança desenvolver a escrita, por exemplo. Porque a escrita na língua portuguesa ela tem uma lógica de acontecer, né? A leitura e a escrita ela acontece de cima para baixo, ela acontece da direita para a esquerda, né? Então, é assim que a gente faz. Ela tem um tamanho dentro de uma linha. Então, tudo isso que a gente trabalha com o nosso corpo vai reverberar também nessa aprendizagem da criança, porque ela vai trazer tudo isso. Bom, hoje em dia a alfabetização ali acontece por volta dos 6 anos, mas essas noções de coordenação, lateralidade, a gente já consegue começar a trabalhar de modo mais amadurecido, um pouco mais amadurecido a partir dos 4, 5 anos. A gente já consegue começar a trabalhar essas habilidades com a criança, porque quando ela chega lá nos 6 anos, ela já chega bem mais consciente das suas possibilidades de movimento e de desenvolvimento também da aprendizagem. Perfeito, professora. A Alessandra tem uma colocação com relação? Não, perfeito. É isso mesmo. Existe relação, professoras, entre movimento e desenvolvimento cognitivo das crianças? Total relação, né? Quando a gente pede para a criança realizar determinado movimento, né, um saltar, por exemplo, a gente sabe que ele se prepara para isso. Eles não vão saltar aleatório. Por mais que, digamos que o salto não atenda a uma especificidade que eu dei, saltar um cone ou saltar um obstáculo
que for, mas eles vão se preparar para isso, né? Eles vão organizar inconscientemente, mas eles estão organizando o corpo dele mentalmente para realizar aquele movimento. E aí, quando eles vão para a sala de aula, e alguns comandos que são dados, eles também precisam se organizar para isso, sabe? Para fazer aquela atividade, seja para realizar um problema em sala de aula de matemática, ou seja, para ter aquela noção de mapa, por exemplo, e lembrar onde é que fica a região Nordeste dentro do mapa. Ele se preparou. Então, o movimento ele traz esse benefício também de vou me concentrar, eu preciso me concentrar para responder, eu preciso me concentrar para executar, né? O meu corpo ele precisa estar nesse processo de concentração junto comigo e para que eu possa liberá-lo depois para realizar, seja de forma motora ampla, né, ou que seja algo mais fino, né, mais menor de menor demanda, eu digo física, né, de algo menor. Perfeito. Além dessa parte física, como é que a educação física contribui para o desenvolvimento social e emocional das crianças, professora Roberta? Vamos lá. Quando a gente tem a experiência com qualquer prática corporal, a gente vai vivenciar algumas especificidades daquela prática. Então, por exemplo, vamos voltar lá para a criança de 4 e 5 anos. A criança de 4 e 5 anos, ela vive um momento da vida dela em que ela aprende através da brincadeira. O jogo e a brincadeira é uma possibilidade que a gente tem de exercitar experiências da nossa vida que muitas vezes a gente não pode fazer na vida real. Por isso a importância, então, né? A gente pode fingir que está voando, a gente pode fingir tantas coisas, né? Então, a gente se imagina ali em várias situações, por exemplo, no jogo e na brincadeira. E nesse momento, a gente também vai aprendendo sobre o convívio, sobre a regra social, sobre como estar com o outro, sobre como construir com o outro, sobre como criar com o outro, criatividade, trocas dialógicas, atenção conjunta, né? A interação. Então, todos esses elementos, por exemplo, vão estar ali presentes na prática da aula de educação física. E aí eles vão variar mais, né, de forma intensa, a depender do conteúdo que o professor ou a professora está trabalhando ali com um objetivo muito específico e muito planejado enquanto profissional do campo da educação física. Só complementando, né, Roberta? Como você falou, é planejado. Não é uma recreação, não é uma brincadeira por brincar. É planejado, é para conseguir realmente um objetivo e assim a criança ela consegue vivenciar na aula de educação física o movimento, mas também ela consegue, né, evoluir, né, em várias questões como a gente estava falando aqui, na questão social, na questão relacional. Então, realmente é um processo contínuo que a gente consegue fazer nas aulas de educação física, porque de fato a gente consegue planejar isso, dependendo da fase da criança, adolescente, e assim vai. Perfeito. De que forma, professoras, as aulas ajudam no aprendizado de valores, como o respeito, por exemplo, a cooperação e trabalho em equipe? Vamos lá. Quando eu posso trazer um jogo cooperativo, por exemplo, onde... Cooperativo de equipe. Isso, um trabalho em grupo, onde o objetivo final é que a gente resolva esse problema. Eu lanço um desafio e eu preciso que os meus alunos se unam e resolvam determinado problema. E, às vezes, eles colocam como uma competição, até porque a competição ela é inerente ao ser humano, né? A gente veio baseado numa competição. E eu disse, olha, gente, vamos lembrar que é cooperativo, né? Onde que todo mundo precisa se ajudar, né? Eu preciso que vocês, de fato, se alinhem para que todos se ajudem. Então, essa parte da cooperação, a gente trabalha, né, diariamente na aula de educação física. Quando o nosso aluno ele consegue perceber, né, quando a gente está trabalhando em alguma modalidade esportiva, aí eu preciso de equipes equilibradas. E aí eu vou buscar da consciência deles. Como é que a gente vai fazer uma equipe mais equilibrada aqui para que todo mundo tenha a possibilidade de realizar determinado jogo, determinada brincadeira? E aí eles já vão se reorganizando para que essa equipe fique mais equilibrada, para que dê mais jogo. Eles dizem, tem que dar mais jogo. Então, eu vou para lá, você vem para cá, porque a gente precisa fazer mais jogo aqui, né? E isso vai para o dia a dia, sabe? Porque eu não posso cooperar em casa, porque eu não posso cooperar com os meus colegas lá na sala ou com a minha família, sabe? O tempo de espera, o respeito pelo tempo de espera, né? Eu costumo dizer, né, as crianças elas vêm do castelo, né? A casa delas é o castelo e ali existe um reinado. Quando ela chega na quadra, todo mundo veio dos seus castelos, né? Todo mundo também quer ser o primeiro, todo mundo também quer fazer. E a gente vai agora precisar esperar, a gente precisa ter aquele tempinho de espera,
né? Esperar a vez do colega e respeitar a vez do colega, e agora é a minha vez, e se mostrar participante e consciente dessas ações também. Interessante, né? Que a educação física ela sempre tem um propósito, né? Tudo tem uma técnica, tudo tem uma ciência por trás. Aproveitando isso, pergunto, por que é fundamental que as aulas de educação física sejam ministradas por um professor de educação física habilitado? Professor Roberto. Vamos lá. Principalmente nessa etapa, né, educação infantil, ensino fundamental 1, é muito comum a gente ver que a professora polivalente da sala, ela assume esse lugar de quem vai dar a aula da educação física. Entretanto, né, porque existe aí a crença de que a LDB permite, mas a gente precisa lembrar que essa professora, esse professor pedagogo, ele não tem o conhecimento específico no campo da educação física, em todos os sentidos. No que se refere àquelas práticas corporais do ponto de vista histórico, social, né? Por que aquelas práticas existem, por que a criança tem direito a acessar aquele conhecimento, o que é importante que a criança aprenda sobre aquilo, né? Então, a pessoa não vai ter essa formação. Então, as pessoas acham que o momento ali, principalmente com a criança menor, é um momento de brincar de qualquer forma, de fazer de qualquer jeito, e não pode ser. É um lugar de construir conhecimento. E se a gente for parar para pensar, por exemplo, no currículo de um pedagogo, de uma pedagoga na graduação, ele vai estudar didática do ensino do português, didática do ensino da matemática, didática do ensino da geografia, mas ele não estuda didática do ensino da educação física. Ele não estuda a educação física. Então, é muito delicado a gente pensar que esse profissional ou essa profissional vai estar ali assumindo um fazer que não é dele, né? Que ele não teve competência para isso. Então, é muito mais do que legislativo. A gente tem que pensar que esse lugar é um lugar de legitimidade, para que a criança ela possa ter acesso àquilo que ela tem direito. Então, a professora Alessandra trouxe vários exemplos, né? Mas quando eu vou ensinar também, por exemplo, a luta, né? O que é que eu vou aprender quando estou aprendendo sobre a luta? Será que aquela professora ela vai entender de onde veio, por exemplo, o judô? Quais são os valores que estão ali no judô? Né? De onde vem aquela filosofia do judô? Então, a criança ela não vai ter acesso a esse conhecimento. Ela vai simplesmente brincar sem objetivo. Então, um profissional habilitado, com certeza, ele vai ter muito mais nitidez do que ele está fazendo, vai ter um objetivo, um planejamento, saber onde quer chegar, né? E aí, isso é formação humana, com responsabilidade. Perfeito. Então, por isso que precisa ser esse profissional habilitado. Aproveitando sua resposta, a professora Alessandra, qual a diferença entre uma atividade recreativa e uma aula de educação física planejada pedagogicamente? Então, a atividade recreativa, ela é utilizada para cumprir ocupar um espaço, né? Ela está ali, vai ocupar determinado tempo, né? Eu vou ocupar aquelas crianças com uma determinada atividade, né? Eu vou fazer aquela brincadeira ou aquela atividade para ocupá-los, né? Na educação física, eu estou com base no meu planejamento. Eu tenho um objetivo final, né? Eu tenho um objetivo que seja motor, que seja relacional, que seja social. Eu tenho um objetivo e a minha proposta é para que as atividades que eu estou trazendo para aquele dia, os meninos consigam atingir o objetivo daquela aula, o propósito daquela aula, de forma consciente, de forma segura, né? E de que eles possam levar aquele aprendizado para a vida. Né, que eles não saem de lá, não, hoje a gente só brincou. Não, a gente brincou, mas a gente aprendeu o quê? Sabe? Eu respeitei o meu amigo por quê? Então, a gente tem essa consciência para as aulas de educação física. Perfeito, perfeito. Professora, comentar uma coisa? Elas responderam bem, é isso mesmo, principalmente a questão da segurança, né? O CREF bate muito em cima em relação a isso, porque para ministrar a aula de educação física tem que ser um profissional habilitado, né? A gente não pode deixar que uma atividade, uma aula, traga algum risco para o aluno. E aí, a gente tem que fazer uma aula planejada, uma aula com segurança, para que, de fato, nada ocorra de errado. E aí, o profissional, ele tem essa formação, ele tem essa experiência, ele consegue entender, né? Na sua realidade, a gente sabe que, dependendo da escola, tem escolas que não têm uma quadra, infelizmente, e aí ele vai para aquele espaço ali de um pátio, fazer a sua aula, fazer a sua atividade, na maioria das vezes motora, né? Que a gente sabe que o movimento, se ele não for bem orientado, pode correr risco para o aluno, e aí
com o professor, ele consegue ter essa visão e aí, com certeza, ele vai conseguir desenvolver esse aluno de uma forma segura. Maravilha. Professoras, quais podem ser as consequências quando as crianças não têm acesso a aulas de educação física estruturadas nos anos iniciais? Por exemplo, professora Roberta. Primeiro, eu acho que a questão da aprendizagem, né? A gente dá tanta importância a tantos componentes na escola e a gente precisa entender que a formação do humano, do ser humano integral, ela é composta pelos diversos campos de conhecimento. Nós somos sujeitos complexos e precisamos de conhecimento de todos os campos. Quando a gente não tem essa aula, a gente deixa de acessar conhecimentos que a gente tem direito e que vão fazer com que nós possamos, lá na frente, exercer os nossos direitos de cidadania. Então, por que hoje eu não faço uma determinada atividade física? Tem muita gente que não gosta de fazer atividade física. Isso. E eu costumo dizer que atividade física todo mundo gosta de fazer. A questão é que você pode não ter descoberto a sua ainda. Sim. Mas você vai gostar. E quem é que... Que faz parte da natureza faz do parte ser da humano. natureza. A gente precisa, Precisa se produzir movimentar. serotonina, endorfina, né? Então, se a gente não tem acesso a esse conhecimento desde cedo, se a gente não tem a possibilidade de experimentar diversas práticas corporais, que conhecimento a gente vai construir no campo, né? Nesse campo da vida, a gente não vai ter. Perfeito. Quer contribuir com essa questão? E aí, hoje em dia, infelizmente, o uso do celular veio para tudo, né? É uma soma hoje, né? Celular, escada rolante, elevador, Controle remoto. veículo, carro. Né? A pessoa O movimento mora na outra de- esquina, mora aqui, a padaria na outra esquina, e pega o carro, vai na padaria, rodeia o quarteirão e volta para casa. Era mais rápido e mais prático ir a pé. Vai no Mas as pessoas vão de shopping, carro. estaciona na vaga mais próxima, né? Próximo. Exato, tudo para ter Esse conforto. contexto, né, professora? Sim, tudo para ter conforto, menos movimento. Infelizmente, as crianças, né? Hoje em dia, muitas não vão mais para as ruas, que antigamente a gente sempre fala assim. Tela é Antigamente, pelo menos na minha infância, né, babado digital, tinha essa atividade também de movimento, né, fora a escola. E aí essa criança muitas vezes não tem essa vivência de movimento fora a escola, fica só no celular, na tela. E aí não ter também a aula de educação física com um profissional, ela vai sair muito prejudicada, né? Eu tenho experiência com o Fundamental 2 e eu encontrei alunos que não sabem correr. Isso é muito grave. Mas como não sabe correr? Que idade, professora? 13 anos, 12 anos. Como é que esse aluno não sabe correr? Tem postura só de celular. E aí, quando a gente vai conversar, você tinha aula de educação física? Não, professora, não tinha. Era professora de sala, enfim, uma professora que não era de educação física. E a gente ia para a quadra, ela jogava lá a bola e a gente ficava lá brincando, né? E aí eu não gostava porque só era tipo futsal. E aí eu preferia ficar lá sentado. E aí esse aluno ele não desenvolveu também na escola. E aí ele saiu prejudicado, não é? E aí é bem grave. Reflexo lá na frente, né? Sim. Como a professora até colocou, né? Ou seja, esse período inicial pode refletir até na vida toda. Sim, foi o que a Roberta estava falando, né? Ele deixa de desenvolver esse campo de conhecimento e a gente sabe que, de fato, isso vai influenciar para o resto da vida, né? A criança, ela começa desde cedo nas aulas, ela começa a praticar algum esporte, porque criança, ela gosta de movimento, né? Toda criança gosta. E, na maioria das vezes, quando ela já começa desde cedo, ela sempre pede: mamãe, papai, eu quero fazer um esporte. E aí, essa criança também vai desenvolver fora das aulas outras atividades, né? Que vai ajudar, sem dúvida nenhuma, na sua formação, como um todo. E volta naquela questão que a gente já conversou aqui, né? A importância das aulas de educação física na escola, que pode ser a única oportunidade que essa criança tenha Do movimento, do movimento sem da dúvida. escola. E não tem. Porque não tem casa, poderia ter na escola, e às vezes a escola Não oferta. Eu não sei, eu acredito que vocês também, é uma realidade nossa, né? Mas esse aluno que ele não teve essa vivência como professor de educação física no Fundamental 1, quando ele chega no Fundamental 2, além dessa dificuldade que a gente encontra, né? Ele também, muitas vezes, inicialmente ele não quer participar, porque ele fica com vergonha, Sim. não é? Porque ele não sabe, ele não tem nenhuma experiência, ele às vezes nunca viu uma bola de basquete.
E aí ele não sabe experimentou correr, os não esportes, né? experimentou. Queimado, um vôlei. E aí também tem essa dificuldade que a gente sabe que afeta não é só a parte física, né? E aí esse aluno ele fica mais retraído e aí pode vir a ter vários outros problemas por causa disso. Ou seja, há um reflexo até na parte comportamental, né, intelectual, Social. cognitiva, social. Né? Porque ele evita, uma criança nesse perfil, ele evita o contato com os outros, né? Porque o julgamento começa por ele já se julga incapaz de, Isso. né? Porque ele não teve essa vivência, então Teve a oportunidade. não teve né? oportunidade, então ele não De vai experimentar. experimentar, porque a educação física também é muito experimento. É experimento, e aí a gente vai lá experimentar, acertar ou errar é consequência. Vamos experimentar, vamos lançar a bola ali, ou então vamos jogar a bola dessa forma, vamos experimentar. Então ele já começa no julgamento de que eu não dou conta, eu não sou capaz de experimentar esse chute, eu não sou capaz de experimentar lançar a bola na cesta, não vai nem chegar, por exemplo. E isso afasta ele dos colegas, né, e que aí contribui para que as relações, né, sociais comecem a ficar, né, que seja interferida por esse comportamento dele, e aí ele vai se distanciando. E aí no Fundamental 2 é muito mais difícil essa conquista, né, conquistar o aluno para vir para a prática da educação física. Ela é muito mais difícil, né, porque a gente vai lá, mas eu não gosto, mas eu não quero, sabe? É muito mais difícil. No Fundo 1, até o Fundo 1, as crianças elas querem brincar. Vamos lá, vamos Basta fazer. Basta provocar. Não existe bloqueio ainda. Né? Não. Mas, E aí, quando é feito por um profissional habilitado, que entende todo esse contexto e todo esse cenário, então a gente vai trazer também ali várias reflexões para que não chegue nesse momento. Né? Por exemplo, para que ele entenda que a educação física dele na escola não é um lugar para ele mostrar que ele é atleta, que ele... Né? Porque ele não se incomoda quando ele erra uma conta de matemática, ele não se incomoda quando erra uma resposta de geografia. Mas quando ele está lá na educação física, ele acha que ele tem que demonstrar algo que ele, às vezes, não vai dar conta. Né? E também por quê? Porque ele não teve a experiência com um profissional que olhasse para ele, desse realmente oportunidades reais de aprendizagem daquelas práticas corporais. E foi aquilo que a gente estava discutindo, na questão de dar recreação, de dar brincadeira, e achar que aquilo ali vai atender. Por quê? Porque a criança, ela pede movimento, a criança, ela brinca muito, a criança se relaciona com o mundo através da brincadeira, nessa época da educação infantil, do ensino fundamental 1, e aí as pessoas acham que o simples fato de deixar a criança brincar é o suficiente, mas não é esse o lugar. Não é esse o lugar. E a gente precisa ter muito cuidado. Eu tive também, Catarina, uma estudante que chegou para mim no 6º ano com muita dificuldade de correr. E ela tinha tido recreação na escola anterior. Mas aí ninguém entendia por que ela tinha essa questão. E aí, na hora que ela chegou para mim, a primeira pergunta que eu fiz para a mãe dela foi: quanto tempo ela engatinhou? A mãe dela disse que ela não tinha engatinhado. Ela disse: agora eu entendi, porque ela não corre, ela tem dificuldade com caminhar. Então, a gente vai ou ter seja, que... já é um reflexo, né? de experiências que ela, bem elaboradas, que ela não teve. Né? Então, por isso que quando a gente diz assim, o movimento ele é importante da hora que a criança nasce. Ou seja, repercute para a vida. Para a vida, os estímulos têm que começar em casa. Maravilha. Começa a estimular o bebê em casa. Perfeito. Professoras, chegamos ao final de um tema que a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, porque é serviço para a sociedade, não é? Qual a mensagem que cada um de vocês deixariam para gestores educacionais, fora as mensagens e as dicas de ouro que todas já passaram aqui? Quais mensagens vocês deixariam para gestores educacionais e famílias sobre a importância da educação física na infância? Professor Roberto. Amém. Olha, eu acho que se a gente for pensar, por exemplo, na questão das telas, né? O acesso às práticas corporais é a possibilidade de você ter produções de neurotransmissores, de você hoje... A gente sabe que tem a plasticidade cerebral, então a partir das práticas corporais, a gente consegue construir, né, neurônios, a gente consegue irrigar o nosso cérebro, consegue desenvolver concentração. Então, a gente consegue ser um ser humano, uma pessoa mais completa, mais madura, se a gente tem as experiências que a gente precisa ter, que a gente tem direito. Então, assim, para os diretores, para os gestores, lembrar que a educação física na escola, ela também é um direito da criança. Então, é legítimo que ela tenha acesso a esses conhecimentos com um professor de educação física. Maravilha. Professor Alessandro, que mensagem você deixaria para as famílias, para os gestores? Bom, para as famílias, principalmente, é que estimulem suas crianças, estimulem seus filhos, saiam para brincar com eles, porque isso vai além do movimento. Isso vai para as relações familiares,
né? Eu fico muito feliz quando nas segundas-feiras meus alunos trazem o que fizeram no final de semana e eles conseguem contar aqui, conseguiram curtir com seus familiares, porque eles esperam a semana inteira, né? Dia de semana é muito corrido, a gente sabe, todo mundo tem a sua programação, né? Então curtam com seus filhos, sabe? Um descer para jogar uma bola, uma ida ao parque e vivam esse momento. Não só os levem para este momento, vivam esse momento com eles, porque essas experiências, essas memórias afetivas, né, como a gente traz, elas são muito importantes. Vale em ouro. Vá. Professora Catarina, qual a mensagem você deixa? A mensagem é que toda a sociedade cobre, né, para que de fato essa criança ela não deixe de ter educação física, que ela tem esse direito, né, ela não pode sair prejudicada. Então, gestores, né, responsáveis, políticos, que de fato faça cumprir, né, esse direito, porque a criança ela necessita de movimento, mas um movimento com responsabilidade, não é, com a intenção. A educação física ela é muito inclusiva e aí um profissional ele consegue, não é, incluir as crianças, alguma criança com alguma necessidade, não é? Ela vai conseguir incluir, o professor vai conseguir incluir esse aluno. Então, é uma garantia que a sociedade precisa cobrar para que de fato isso aconteça. É isso. Perfeito. Pegando trechinho da sua palavra, movimento com responsabilidade e sempre com um profissional da educação física orientando, né? Com essas palavras e sábias de vocês, professores, a gente encerra nosso CREFcast. Quero agradecer, professora Alexandra, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Professora Roberta, obrigado. Eu agradeço também pela oportunidade de compartilhar essa tarde com vocês. Obrigado, a gente que agradece, professora Catarina, obrigado também pela sua presença. Obrigada, meninas. Obrigada. Vocês que acompanharam, compartilha esse conteúdo riquíssimo, comenta, vai lá, toca o sininho, segue a gente e fica ligado aí no próximo CREFcast. Até o próximo.